E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estou aqui para bater mais um papo com vocês. Estamos aqui no canal Pare para Pensar. Hoje, dia 1º de setembro de 2023. Agora são 3h48. Ontem foi minha folga, dormi o dia inteiro. E agora estou aqui tomando o meu vinhozinho com creme de leite. Simplesmente delicioso. Eu sou assim, né? Eu sou uma pessoa que eu bebo o que eu quero, a hora que eu quero. Não tem hora para isso, não tem hora para aquilo. Isso é ter verdadeira liberdade, né? É quando você simplesmente compreende que o tempo não existe, compreende que dormir de dia, dormir de noite, para mim tanto faz, né? As pessoas já me conhecem, sabem que eu gosto muito de dormir, que eu não vejo muito sentido nessa existência aqui, né? Esse mundo externo, dito externo, que na realidade está só aqui dentro da nossa mente. Esse mundo de tantos perigos, esse mundo onde os nossos corpos estão sempre expostos a abusos, né, de outras pessoas, estão expostos a acidentes, a violência. Os nossos corpos são muito frágeis. Então, ficar se expondo nesse mundo, para mim não faz sentido. Eu prefiro viver minha vida recluso na minha casa. E hoje, né, o assunto aqui vai ser exatamente sobre essa questão de que o peixe sempre morre pela boca, de que as pessoas estão sempre buscando o inferno para dentro de suas vidas. A maioria das pessoas que estão hoje vivendo o inferno, se você for realmente olhar, esse inferno foi por conta das escolhas da pessoa. Ou por ação, ou por omissão. Ou por ter feito, ou por ter deixado de fazer, deixado de agir. E aí a sua vida é sempre o resultado, né? O estado presente é sempre o único estado que existe. A única manifestação possível é no presente. O futuro não existe ainda e o passado já foi. É sua memória. E o presente é exatamente esse resíduo do passado. Tudo que você fez, a conclusão, o corolário das suas ações está aqui, no momento presente. Então não adianta ficar reclamando, né? Não adianta ficar reclamando, chorando por causa do leite derramado, né? Depois que derramou já era. Nossa, isso aqui é muito bom. Os pequenos prazeres da vida, né? De madrugada tomando um vinhozinho com creme de leite. É uma receita que eu descobri, né? Eu pensei, colocar creme de leite no vinho. O vinho já é bem doce, né? Eu gosto de vinho suave. E aí você coloca o creme de leite, que é amargo. Aí você dá aquele... Fica cremoso, né? Eu bato com mix. Aquele mixerzinho de mão. Eu bato e fica essa maravilha aqui, ó. Tá parecendo uma batida, né? Olha o barulhinho. Fica bonito também. Então, antes de continuar, eu gostaria primeiro de agradecer, né, aos inúmeros inscritos, que a gente só vem aí crescendo o nosso canal, né, o número de inscritos. As pessoas estão descobrindo o nosso canal, as pessoas estão se inscrevendo. Isso é importante para dar mais, né, vislumbre para o canal diante da plataforma do YouTube. Quanto mais a gente cresce em termos de inscritos, mais a gente é visualizado, né? Mais o canal, o YouTube, projeta o canal para outras pessoas. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva aí, né? Ative os sininhos das notificações para estar sempre recebendo os avisos sobre os vídeos, né? Os novos vídeos que a gente está tentando aqui. Sempre fazer um vídeo diário aí, às vezes... no máximo aí de 2 em 2 dias, se não der para fazer diariamente, né? Mas como eu sempre tenho essa situação de acordar na madrugada, então eu acabo utilizando esse tempo, né, para fazer os vídeos. E dá para soltar durante o dia para o pessoal assistir aí. Então, hoje eu vou falar aqui sobre
provocação sobre essa coisa, né? Essa motivação, essa busca que o ser humano sempre tem por prazer, mas é uma busca que está sempre relacionada com o outro. E isso te coloca numa situação perigosa. Nós temos aqui muitos jovens no canal, mas isso também não tem muito a ver com idade, não. Isso tem a ver com imaturidade. E imaturidade você encontra em qualquer idade. O que mais tem acontecido na praça aí, né? Estava até acabando de ver aqui uma reportagem. O que mais tem acontecido são os golpes. 171, né? Estelionato, pessoas enganando outras pessoas. E como é que alguém cai num golpe nos dias de hoje, né? Teve um bandido, inclusive. Os bandidos capturaram um cara, né? O velho golpe do amor, desses aplicativos aí, tipo Tinder, que a pessoa entra e ali, né, as pessoas estão se buscando para sexo. E aí o homem, né, como é muito imaturo, né? O homem diante de uma mulher, a maioria dos homens simplesmente esquece que uma mulher é um ser humano, né? É uma predadora, como qualquer ser humano é, né? Mas o cara se deixa levar pelas aparências. Tem a questão do orgulho pessoal, de você estar conquistando, você tá achando que tá conquistando alguém. Aí o cara foi no encontro, né? A mulher ficou ali mandando nudes pro cara, no aplicativo. E aí chega aquele momento onde marcam para se encontrar. Quando o cara chega lá, tem 4 marmanjos, dão porrada no cara, botam um saco na cabeça do cara lá e carregam pro cativeiro, né? E aí arrancam tudo, né? Tira o dinheiro que o cara tem no banco, tira a porra toda. E fica ameaçando o cara de morte, né? Teve um que inclusive falou que eles tacaram gasolina em cima dele e disseram que ia tacar fogo se ele não passasse tudo, né? Senha do cartão, tudo. E aí o cara passa por um trauma terrível, né? Quando não morre. E aí, por que isso, né? O bandido ainda saiu falando pra ONU, pô, você não vê televisão não, cara? Depois de ter tirado uns 30 mil da conta do cara, soltou o cara e falou, você não vê televisão não? Você caiu nesse golpe? O próprio bandido esculachando o cara, né? Chamando de idiota. Porque realmente, né? É só uma pessoa muito idiota. Você confiar num aplicativo. E o cara, ao invés, né? Se você, por acaso, utilizar um aplicativo desse, claro que você vai marcar num motel, né? Que é um local mais seguro, a princípio. Você não vai marcar num local ermo. Você não vai marcar numa praça escura ou num lugar, numa rua. Não, você não vai com o seu carro para encontrar uma pessoa. Sabe, isso é loucura, cara. O homem é assim, né? E o golpe é fácil, né? Eu tô falando jovens e também os adultos, os mais velhos, mas que ainda são teleguiados pela cabeça de baixo, né? Pense 2 vezes antes de cair nesses golpes. Porque a tua vida está sendo colocada em risco a partir do momento que você vai se encontrar com uma pessoa que você não conhece. Só porque é mulher, só porque é gostosa. É uma mulher contratada por esses bandidos, que também é uma bandida, né? Para fazer aquele jogo ali no aplicativo e o cara fica doido, né? Acha que tá falando com uma pessoa mesmo, com uma mulher, acha que tudo aquilo ali vai levar algum tipo de relacionamento sexual. Chega lá, cai no golpe. Mesma coisa é venda, né? Geralmente de moto, de carro. A pessoa vê algo abaixo. O ser humano é muito fácil ser iludido, né? Tudo que está abaixo do preço, que está com preço fora do preço de mercado, você tem que desconfiar. Pode ser produto de roubo, né? Porque se a pessoa paga os impostos, se a pessoa está vendendo um produto com nota fiscal, porra, paga todos os impostos, claro que o produto vai ficar no preço de mercado, né? Aí a pessoa cai no golpe, por quê? Porque o produto anunciado para chamar a atenção quase sempre está muito abaixo do valor de mercado. E aí o cara vai lá, como aconteceu também nessa reportagem que eu estava vendo, diz que a cada 3 segundos, 3 segundos, a cada 3 segundos acontece um golpe nesse país aqui, né? Então é toda hora, né? E aí a pessoa vai lá comprar, viu uma moto, um valor que, porra, interessou, né?
aí marca para encontrar, para ir lá ver a moto, né? Geralmente marca numa rua, sem movimento, marca num local que não é público, às vezes, né? E aí acaba, chega lá, tem 4, 5, pegam um cara, levam pro cativeiro, né? Torturam física e psicologicamente, quando não matam o cara, né? E arrancam o dinheiro todo da conta. O cara tava lá com dinheiro para comprar moto, né? Às vezes tem pessoas que guardam um bom dinheiro na conta, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil na conta. E aí? Então, é por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui, mostrando que você tem que ser inteligente, que você não pode confiar nas pessoas. Há abusos acontecendo direto, porque as pessoas confiam nas pessoas. É impressionante. Então, o golpe de 171, o golpe de estelionato, o golpe do amor, né? Que você chega lá, não é aquilo que você estava esperando, chega lá, tem uns bandidos te esperando lá para te capturar e te levar para o cativeiro. Isso é fruto da tentação humana. O que é tentação, né? Vamos falar o que é tentação. O que é ser tentado? É quando você tem um desejo dentro de você. Você vê que tem aquela simbologia do cristianismo de que Jesus é levado, né, ao deserto para ser tentado. É uma metáfora, né? Aquilo ali, claro, quem encara esse tipo de texto como literal é a pessoa que tem algum problema. A pessoa tem algum problema sério, né? Encarar textos religiosos como literais. Aquilo ali é uma história, é uma metáfora, é um conto. A Bíblia praticamente toda tem muito pouco de historicidade. Inclusive não existem provas nenhuma, nunca foi encontrado provas, por exemplo, de que os hebreus fossem escravos dos egípcios. Né? Nunca houve prova disso, foi encontrada nenhuma prova de que algum povo passou 40 anos no deserto. Nunca foi encontrado nada, né? Esse negócio do êxodo, dos hebreus saindo do Egito, tudo isso é história da carochinha. Então, tem essa parte do cristianismo, né? Que Jesus é levado para ser tentado pelo diabo, que é também, isso aí, 500 anos antes, já havia a história de Siddhartha Gautama, que também foi tentado por Maia, ou Mara, né? Que era um demônio lá, não sei se é Mara ou Maia, é um demônio da ilusão. E esse demônio tentou o Buda, o Siddhartha Gautama. Só que chegou um ponto onde Siddhartha não tinha mais desejo por nada que fosse material. E exatamente o demônio apresentava para ele todas as mulheres, né, todos os prazeres mundanos que para ele não tinham mais interesse. Então é a mesma história de Jesus, né? 500 anos depois surge essa historinha de Jesus que é muito parecida com a história de Buda. Jesus reagiu ao judaísmo, reagiu aos sacerdotes, a toda aquela hipocrisia, toda aquela manipulação, e Buda reagiu também aos sacerdotes hindus, né, ao hinduísmo tradicional, que também era cheio de corrupção. Historinha plagiada, né? Então, por que Jesus simplesmente não cedeu a Satanás, digamos assim, né, ao diabo lá, que ofereceu para ele todos os reinos da terra, se Jesus o adorasse? Jesus não cedeu porque, olha, para qualquer homem, né, comum, ter todos os reinos da terra, todos os prazeres, todas as riquezas, todas as mulheres, iates, mansões, tudo. Qualquer homem ia se tentar, né, diante de uma oferta dessa, que é o que o homem geralmente quer, né, bens materiais. Só que Jesus, naquela simbologia, naquela metáfora, naquele conto, simplesmente não tinha mais desejo por nada que fosse material. Então não era um homem comum naquela história ali, né? Então o diabo só perdeu tempo oferecendo o que Jesus já tinha aberto mão há muito tempo. E aí, essa é a questão. Por incrível que pareça, é interessante, né? Eu já fui confundido com cristão, sabia disso? Porque o cristianismo tem essa capacidade, porque o cristianismo ele tem como garoto propaganda Jesus, né? O Cristo. Então, quem assume uma postura cristã é associado a Jesus. E Jesus, claro, né? Nessa historinha, ele é sobre-humano. Ele não é uma pessoa mundana. Ele não tem interesses no mundo. Então, é uma pessoa pura, que
dizem sem pecado, né? O que é sem pecado? É o cara que não se interessa, né? E se contaminar com o mundo. E aí, o cristão que não tem nada disso, né? Praticamente todo cristão está no cristianismo, não por uma questão espiritual, não por uma questão de evolução pessoal, não. Todo cristão está na religião, e todos que estão na maioria das religiões estão atrás de salvação. Então é um interesse, né? Cristianismo se tornou a religião dos interesseiros. E o cristianismo também, ele tomou um viés político muito forte. Então, todo cristão é, de alguma forma, vinculado com políticos. E todos os políticos cristãos são, de alguma forma, manipuladores. Né? Praticamente, bancada evangélica, tudo isso visa interesses de um grupo. Né? Que, na realidade, nós vivemos num país laico. Não se deveria misturar religião com política. Isso que é laicidade. Laicidade não é um Estado ateu. É um Estado laico, significa sem religião. Então, do ponto de vista da esfera da política, não deveria existir, é antiético. Bancada evangélica, bancada da Umbanda, bancada do que seja o que for. Que falaram comigo aqui, reclamaram, né? Até reclamaram. Você só fala do cristianismo, não fala mal da Umbanda, por exemplo. Para mim, Umbanda não é religião. Para mim, Umbanda é culto. É tipo como se fosse... não é uma religião institucionalizada como é o cristianismo. Nós sabemos muito bem que a Umbanda tem digamos assim, não se estrutura de forma política. Eu nunca vi bancada de Umbanda, de candomblé, sabe? Eu nunca vi bancada de culto afro, e eu nunca vi o culto afro ficar indo atrás das pessoas, correndo atrás das pessoas para pegar fiéis, né? Para isso aqui. Não existe essa questão de propaganda. Não existe nem questão de vender CD, nada disso, né? Vender quinquilharias religiosas. Os cultos afros são muito discretos nesse aspecto. Aí teve essa questão aí, né? Que eu achei ridícula também, que eu acabei nem falando nisso, né? Já que está a oportunidade aqui, eu posso falar, né? De que parece que tem parte do governo aí que está querendo, né? Só tem maluco nessa porra, né? Querendo colocar templo de macumba vinculado ao SUS. Cara, isso é de uma loucura, isso é de uma falta de ética. Né? O que religião tem a ver com SUS? Entende? Que vincular terreiro de macumba, onde se faz sacrifício de animais, toda aquela coisa meio grotesca, mas como é religião, né, tido como religião, como eu falei, eu considero seita, né, porque não é um troço institucionalizado, né, tem os terreiros aqui e ali, não tem grande, digamos assim, vinculação na mídia, então para mim é um troço meio como se fosse uma seita, né, são seitas afro, esses cultos afro, mas são chamados de religião, então não é religião institucionalizada como o cristianismo, mas é ridículo, né, você querer vincular religião com o SUS, como se fosse um apoio social, alguma coisa desse tipo. Não, é uma coisa absurda, né? SUS tem a ver com saúde, e saúde mental. E nós sabemos muito bem que quem está na religião, boa parte tem algum tipo de transtorno, porque não é normal. A sociedade é que fez parecer normal, né? Que uma pessoa fique recebendo espírito, pulando, rodopiando, igual peão na igreja, que na macumba se recebe espírito, na religião evangélica se recebe o Espírito Santo. Mudou o quê? Só muda os ambientes, né? Só muda os ambientes, só muda talvez os conceitos, né? As práticas, mas no fundo a loucura é a mesma. Crença religiosa, cara, é complicado, né? Muitas pessoas demonstram algum tipo de transtorno. Por exemplo, um padre. Por isso que vê tanta perversão na igreja, né? Um padre que não pode casar, uma igreja que determina celibato para um homem, como se ele fosse um santo, como se ele fosse um Jesus, que é piada, né? Então a nossa sociedade ela está doente, né? E bem doente, bem transtornada por conta de sentimento religioso, que é algo irracional, algo medieval. Sabe, você tem até a sua espiritualidade, suas crenças, aí é com você. Mas você levar isso, institucionalizar isso, com fins lucrativos, comprar canais de televisão para induzir as pessoas, para tentar convencer as pessoas dessa loucura, que a gente sabe que está tudo na cabeça do indivíduo,
que é abstrato, Deus é ideia abstrata. Então, o ser humano é assim, né? Mas como eu estava falando, até acabei me desviando um pouco do assunto, que é tentação. Mas é isso, sabe? O homem vai para a igreja também por tentação, porque ele tem desejos, ele quer arrumar lá na igreja uma namorada, ele quer arrumar na igreja um emprego, ele quer arrumar na igreja 2, 3 empresas, 2, 3 carros na garagem, ele quer na igreja arrumar saúde, ele quer na igreja se curar das suas doenças, ele quer na igreja ter prosperidade financeira, ele quer só interesses, né? Então, o que é a desgraça na vida do ser humano? É precisar de outro ser humano. Ninguém viaja para a cidade fantasma. Você acha que se Dubai não tivesse ninguém, alguém ia querer ir para Dubai? Sabe, as pessoas viajam por causa das pessoas. O cara diz, né? Ele finge que ele vai, eu quero viajar, quero conhecer, sei lá, a França, quero conhecer alguns países da Europa, a Inglaterra. Não. O cara quer conhecer gente, ele quer estar no meio de gente. Se não tiver muita gente, não tem graça. Então as pessoas estão sempre atrás das pessoas. As pessoas não vão para o isolamento, como nós. As pessoas vão para onde estão as pessoas. Seja na igreja, é sempre essa questão de um buscando o outro. E é aí que acontecem os crimes. Né? Os crimes acontecem nas melhores famílias e entre os melhores amigos. Os crimes mais comuns são os crimes passionais. Gente que está apaixonada, isso é um perigo. Que não aceita término de relacionamento, isso é um perigo. Gente que você vai buscar para sexo, gente que você não conhece, isso é um perigo. E esse negócio de gente que você não conhece é quase todo mundo, né? Que ninguém conhece ninguém. Você pode conviver a vida inteira com uma pessoa e não saber quem ela é. O que mais tem é traição, né? É a coisa mais clássica. No casamento, no namoro, traição. Por quê? Porque o ser humano não é confiável. Então, a tentação é algo que você tem que vencer na sua vida. E como eu estava falando antes, né, já me confundiram com o cristão. Sabe por quê? Porque os cristãos fizeram uma propaganda de que eles são os santos. Aí as pessoas já viram o meu comportamento, né? Eu sou um cara mais calmo, mais tranquilo, cumprimento todo mundo, falo com todo mundo, uma pessoa educada, pronto, cristão. Já perguntaram para mim, você é cristão? Eu falei, não, sou ateu. Aí a pessoa ficou espantada. Como é que pode um ateu? Você é ateu, mas você é um cara tão educado, um cara tão diferente. Eu falei, E para eu ser educado, ser diferente, ser um cara honesto, eu preciso ser cristão? É isso? As pessoas se assombram, sabe? Quando vem um ateu honesto. Mas quase todo, é muito difícil você ver um ateu. Eu nunca vi um ateu cometer crime. Se o cara é ateu, o cara exatamente está com outra visão, né? Uma visão mais lúcida. Eu nunca vi terrorismo ateu. Você já viu isso? O cara explodir bomba, se matar porque é ateu? Não, não existe isso. Você já viu o cara niilista sair cometendo crime, vou matar todo mundo? Geralmente, isso tem a ver com religião. Terrorismo, nesse mundo aqui, tem a ver com o quê? Religião. Sempre. Não existe terrorismo ateu. Então, por que as pessoas se assustam tanto quando vem um ateu, né? É porque elas não estão acostumadas a ver uma pessoa que tem ética. E a questão do niilismo, desse isolamento social, porque só se isola da sociedade, né? Ou quem está doente, que não é o nosso caso, né? Não é o caso do niilista, que se isola por opção. É o que eu sempre falo, né? Você tem que se observar, né? Para ver se você não está isolado porque você tem algum transtorno, porque você sofre, porque você queria estar no meio das pessoas, mas você tem algum tipo de fobia. Aí é doença, aí tem que se tratar, tem que buscar ajuda. Agora, quem faz isso por opção, né? Quem pode estar nos lugares, mas opta por não estar. Quem pode ter mansões, buscar tudo que todo mundo busca e não tem interesse nessa busca. Né? Um minimalista, a pessoa que vive de uma maneira simples. A pessoa que se desapegou dos bens materiais e das pessoas, só utiliza os bens materiais para o seu próprio conforto dentro de limites muito restritos. Né? Da sua própria residência, seu próprio conforto, sua própria climatização do seu ambiente, para você ficar de uma forma confortável. Né? Ter uma boa cama, ter uma boa bebida, né? Que até me acabou mesmo. Ter um dinheirinho para ter sua bebida, e para isso você tem, claro, que se afastar das pessoas. E aí você vive uma vida minimalista, porque você não tem mais tentação. As coisas do mundo não te tentam. Como eu falei antes, né? Não havia tentação possível para Jesus no deserto, naquela historinha lá da Bíblia. Porque simplesmente o que o diabo tinha para oferecer não era o que Jesus queria. Então nós somos pessoas que
temos essa visão, eu falando até por mim, né? Eu não sei os outros, mas eu estou falando por mim, o que eu busco na minha vida é uma simplicidade. Eu não tenho mais essa tentação com pessoas, sabe? É isso que te leva a todo tipo de inferno na sua vida. Sabe, eu não tenho tentação por ter filho, não tenho tentação por ter família, não tenho tentação por ser identificado como dessa ou naquela família, não tenho tentação nem necessidade de papai, de mamãe, eu não sou mais bebê, eu não sou mais bezerro. Eu não sou bezerro, vou precisar de papai e mamãe, apesar das tetas da mamãe para ficar sugando o leite da pobre coitada, né? Criança parasita. Então, porra! Se você se livra de tudo isso, né? Se você consegue olhar as pessoas na rua como elas são, e você não quer, né? Já fiz um vídeo também falando sobre isso, sobre a beleza, né? De você saber admirar a beleza e permitir também que todos admirem e liberar, né? Deixar aquela beleza, aprender a admirar sem precisar tocar, sem precisar reter. Né? Como uma pessoa que olha uma rosa, ou que olha algum objeto muito bonito e quer para si, né? É o princípio do roubo. Porque o instinto do animal é roubar do outro. Eu não sou um animal, porra. Eu sou uma consciência, caralho. Sabe? Mas o ser humano não se comporta como um animal. Vê um celular, a pessoa mais cristã, vê um celular, um iPhone caríssimo aí de, sei lá, 5 mil reais, ou mesmo um telefone barato. Se vê, vai pegar. Vai pegar para si, vai querer reter. Essas pessoas são perigosas. Essas pessoas estão lotando as igrejas. E também estão lotando os presídios. Também não existe ateu, nem niilista dentro de presídio. Né? Ateu geralmente está estudando, está vendo sua vida, niilista está vendo a vida apartado dessa bosta dessa sociedade. Quem quer se socializar está com interesses, está com tentação. Então acho que é muito importante que a gente fale nesses assuntos, que a gente mostre para quem acompanha o canal, para quem gosta de ouvir, né, as nossas ideias, os nossos argumentos. É importante também que esse tipo de conhecimento que a gente passa aqui seja utilizado de forma prática na sua vida, para te livrar de situações, para te colocar dentro de um outro tipo de comportamento, de outro tipo de visão. Eu costumo dizer, filosofia que não serve na prática para mudar a sua vida, para te melhorar, para te fazer evoluir, filosofia que só serve, filosofia muito mirabolante, especulações, não presta pra porra nenhuma. Filosofia de verdade tem que ser aplicada no dia a dia. E aí as pessoas vão ver, né, o resultado disso no seu comportamento. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E vou pedir, né, mais uma vez, agradecer, né, aos mais, já estamos chegando a 2.600 inscritos quase já. Então, agradecer a vocês e pedir que, por favor, aqui, quem ainda não é inscrito, que se inscreva. Às vezes o pessoal entra, o pessoal assiste o vídeo, aplaude, gosta, esquece de se inscrever. É por isso que eu indico sempre aqui que peço, né? Sempre que se inscreva aí no canal. Então, fui.